Vamos falar agora sobre o bem-estar dos suínos. Considera-se que existem inúmeras vantagens se criar suínos respeitando o bem-estar animal. Entretanto, no Brasil, infelizmente, a maioria das granjas ainda usa o sistema de confinamento, que é contrário às normas de bem-estar animal. Em relação à alimentação, assim como todas as outras espécies, é fundamental para se manter o bem-estar que a dieta seja balanceada. A ração ela pode ser oferecida em comedouros. Esses comedouros devem estar em quantidade suficiente para que todos os animais consigam se alimentar ao mesmo tempo. Mas a ração também pode ser posta no piso, desde que esse piso esteja limpo e desinfetado. Uma das principais preocupações no manejo de suínos é a questão das brigas. E uma das principais causas de briga entre suínos é a competição pela alimentação. Então essa deve ser uma preocupação importante na hora de se fazer o cálculo da quantidade e a forma de se alimentar esses animais. Principalmente a preocupação deve estar em relação às matrizes. Elas precisam ser protegidas da intimidação de animais dominantes dentro das baias. E, como a gente já tinha falado em relação às aves, é proibido a alimentação de suínos com proteína derivada de mamíferos ou de aves, exceto leite e seus derivados. Em relação às condições ambientais, o ambiente ele precisa ser mantido de forma a proteger esses animais do frio ou do calor excessivos. Precisa ter um sistema de ventilação adequado para que a umidade não seja elevada também, porque os suínos eles são muito suscetíveis a doenças respiratórias. Aqui nessa foto a gente vê os comedouros, a gente vê que tem um espaço adequado para eles, o piso é dessa treliça para evitar, para controlar a umidade, e a gente vê aqui na abertura que tem como se fossem umas telas que são abertas para nos dias quentes haver uma ventilação adequada, nos dias frios isso poder ser fechado e proteger esses animais do tempo frio. Tem espaço para insolação aqui também, que é uma coisa importante. Então essa aqui é uma baia adequada ao bem-estar animal. No verão, principalmente, algumas precauções ajudam a proteger esses animais do calor excessivo. Quais seriam? O uso de áreas alagadiças com lama para que eles possam se refrescar. Óbvio que isso seria uma parte apenas do ambiente, não o todo. Sombras, sejam elas naturais ou artificiais. A presença de ventiladores, a presença de aspersores ou o uso de sistema de gotejamento para controlar a temperatura e também evitar o ressecamento do ambiente. E os nebulizadores. Essas seriam as principais formas de se controlar o calor no ambiente que esses suínos estiverem. Em relação às instalações, o material da superfície interna ele precisa ser, óbvio, de fácil limpeza e desinfecção. E uma outra questão que é importante em relação aos suínos é a poluição sonora. Os suínos eles reagem muito intensamente à presença de ruídos estranhos. E uma das formas que eles têm para reagir a esses ruídos é fazendo ruído, gritando. Então, cria um círculo vicioso. O barulho leva eles a vocalizar, a vocalização aumenta o barulho, e isso cria esse círculo vicioso que é prejudicial
aos suínos. E quanto mais barulho houver no galpão, maior vai ser o estresse desses animais e mais ruídos eles vão emitir. Ok? O espaço de piso disponível para esses animais, ele deve ser suficiente para que os indivíduos possam se movimentar com liberdade, como aquela imagem que a gente viu anteriormente. Confinamento ou contenção dos suínos só podem acontecer naquelas situações específicas, realização de exames ou testes de rotina, durante a limpeza das instalações. Apenas nessas situações é que pode-se confinar ou conter, amarrar os suínos. Um dos principais problemas em relação ao manejo de suíno é a questão do comportamento agressivo, que pode acontecer por uma série de fatores. Então, se houver brigas importantes que cheguem a causar ferimentos nesses animais, deve ser elaborado um plano de prevenção dessas brigas. Os principais fatores que devem ser abordados num plano de prevenção de brigas são o enriquecimento ambiental, que é fundamental para os suínos, a redução da lotação, quanto menos animais, menor a probabilidade de haver briga, e alterações no programa alimentar, como a gente comentou, um dos principais indutores de briga é a disputa por alimento. Matrizes e marrãs, que são as fêmeas jovens, elas têm que ter um cuidado especial com elas e elas devem ser sempre mantidas em grupos pequenos e geralmente não misturar com outros tipos de suínos. Então, os estímulos ao ambiente. Os suínos, eles são naturalmente curiosos, eles têm um nível de curiosidade muito alto. E uma das principais atitudes deles em relação à curiosidade é fuçar. Eles fuçam praticamente o dia todo. E para que isso possa ocorrer de uma forma natural, eles precisam ter acesso à palha ou a outros substratos que sejam adequados a essa atitude deles, como a maravalha ou a serragem, para que eles possam, além de exercer esse comportamento de fuçar, também exercer outros comportamentos típicos da espécie, que seriam cavar, comportamentos orais e de mascar, são comportamentos típicos dos suínos. Então, além do material da cama para que eles possam fazer o fuçar, o cavar, outros objetos de manipulação, como correntes, bolas, cordas, tudo que possa trazer uma possibilidade de interação desses animais para que eles possam morder, puxar esses utensílios e melhorar o ambiente e melhorar a interação desses animais. Um dos principais problemas na criação de suínos é a maternidade. Infelizmente, esse tipo de situação aqui, que são as celas de parição, ainda são comuns na criação de suínos. Vocês podem ver aqui que elas não têm praticamente espaço nenhum, elas conseguem se levantar, mas elas não conseguem nem se virar. Elas têm que estar sempre deitando na mesma posição. Por que se faz isso? Porque é muito frequente, os suínos são animais extremamente pesados, é comum elas acabarem deitando sobre os filhotes e machucando ou até matando esses filhotes. Então, para se evitar esse tipo de situação, é que se usa normalmente essas celas de parição, que já estão totalmente contraindicadas, mas existem algumas granjas de criação de suíno que ainda usam esse tipo de maternidade. Existem estudos que mostram que essas celas de parição, elas infligem muitos problemas de saúde e de bem-estar das matrizes. Os principais deles são diminui a possibilidade de contato social. Os suínos eles têm
uma necessidade de ter contato social e ali elas mal têm contato com os filhotes. A produção de estereotipias em função do elevado grau de estresse que esses animais são submetidos. Desconforto físico, obviamente, pelo espaço que elas têm ali para se movimentar. E a falta de exercício, porque elas praticamente não se movimentam também. Tá? Então, esses são os principais problemas dessas células de parição. O contato social, então, como eu falei, elas têm uma preferência por companhia social. E o Stevenson, em 2000, comentou que as fêmeas preferem ter contato social com outros suínos e se associam e interagem de forma amistosa com maior frequência do que de forma agressiva. Então, o contato social para esses animais é muito importante. Para a manutenção do bem-estar desses animais é muito importante que eles tenham o contato social. As estereotipias, que seriam morder barras, mastigar no vazio, que é aquela mastigação como se estivesse mastigando alguma coisa, mastigando o ar, enrolar a língua, é relatada por diversos autores nas fêmeas que são mantidas nessas células. Esse comportamento ele é raro em matrizes que são mantidas em ambientes complexos. Então, isso leva a concluir que esse tipo de comportamento está relacionado às células mesmo. Né? Novamente, o Stevenson, nesse trabalho dele de 2000, ele comenta que as estereotipias elas indicam que o animal está tendo dificuldade de lidar com o seu ambiente. Portanto, seu bem-estar vai estar prejudicado. Desconforto físico. Nesse sistema de cela não tem fornecimento de cama. As fêmeas elas deitam no cimento, no concreto, ou tem que ficar em pé. Tá? Então, existe um desconforto físico evidente. Além disso, a questão da perda de calor e o desconforto físico crônico que ocorrem na medida em que elas estão deitando num piso frio, né? Num piso que não tem uma cama, não tem nada que possa diminuir a perda de calor para um ambiente mais gelado. O fato de elas não poderem deitar por muito tempo também, ou terem que deitar sempre na mesma posição, faz com que elas tenham problemas mais graves nas articulações, principalmente de joelho e jarrete. Em relação à falta de exercício, elas, claro, não têm espaço para se exercitar, e isso pode acarretar alguns problemas. Os principais seriam esses 4. Enfraquecimento ósseo, ferimentos nas patas e, consequentemente, claudicação, redução de massa muscular por hipotrofia e um baixo nível de aptidão cardiovascular. Pela falta de exercício, pode afetar a qualidade da função cardiovascular desses animais também. Então, o correto é que essas fêmeas sejam alojadas em baias chamadas baias de gestação coletiva, onde elas vão ter acesso a material de cama, de palha, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo, né? As fêmeas juntas, com palha, elas repousando, elas têm espaço para caminhar, para circular, elas vão ter interação social. Aqui tem uma bola para elas poderem brincar, tá? Então se distrair. Então isso aqui é o ideal e não aquela cela que a gente viu anteriormente. Aqui, antes do parto, elas vão ser acomodadas em alojamentos limpos e confortáveis e individuais, onde elas vão ter os filhotes, vão ter o parto e vão amamentar. Existe risco de lesão nesses filhotes por elas deitarem? Existe. Mas se um animal está sendo mantido num ambiente adequado, livre de estresse, a possibilidade disso acontecer é reduzida também. Então, não se justifica aquele tipo de tratamento simplesmente porque esse tipo de acidente pode acontecer. E elas devem ficar nessa área de maternidade por pelo menos 28 dias após o nascimento dos leitões. Então, quando os leitões estiverem com 4 semanas, elas podem sair daqui, os leitões serão desmamados.